Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, meus amigos. Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, emane para todos nós bênçãos de amor e de paz. Nesse instante possamos nós termos a compreensão do que é que for dito, que possamos nós exaurir o melhor para melhorar nossa vida. Que na paz do Cristo estejamos nós, não só agora, nesse momento de reflexão, mas todos os dias de nossas vidas. Que a paz não nos falte e que a esperança nos seja uma constante. Paz a todos. O projeto Esperança do Luz e Harmonia, que através de vídeo tenta nos trazer lembranças de nossas obrigações para com Deus e suas leis e renovar nossas esperanças no cadinho da vida, no momento que estamos a vivenciar na Terra, como encarnados, experiências e aprendizados. Nessa situação que aqui estamos, surgem em nós várias situações de medos, dúvidas, angústias, aflições, mas também de felicidade, de paz, momentos de refrigério, de alegria. Nesse vai e vem de ânimos, quando nossos humores mudam conforme as situações, devemos gravar em nós, ter intrínseco em nós, o propósito da reencarnação, de estarmos reencarnados na Terra. Mas normalmente isso não chega até nós na forma de convicção, de cuidados, de observância de nossas condutas. Por isso, eu faço uma pergunta. Por que não conseguimos progredir? Por que não conseguimos progredir? Porque teimamos em viver nesse mundo, nesse vai e vem, esse encarnar, reencarnar, desencarnar, voltar a encarnar, desencarnar. Medos de morrer, medos de viver, medos, aflições, sofrimento, dúvidas. Nessa situação nossa, desse vai e vem da vida, quantos de nós já se perguntou, ou aqui como encarnado, ou lá como desencarnado, por que não consigo progredir? Porque fico sempre nesse vai e vem. Porque tenho medo de morrer. Se morrer pode ser para mim a libertação. Não a libertação da vida, não a libertação das provas, mas pode ser a libertação da necessidade de viver reencarnando em mundos de prova, expiação, mundos regeneradores, ou até mesmo em mundos primitivos. Pois bem, eu quero crer que já é hora da gente procurar entender por que não conseguimos progredir, evoluir. Por que não conseguimos
melhorar nosso jeito de ser. Se as religiões, se os conjuntos filosóficos, se os grupos de estudo teológico nos dá a fórmula de conduta, nos explicam, nos conclamam a vivenciar uma reforma moral, uma mudança de conduta em relação a Deus e ao nosso próximo. Somos chamados a isso aí desde pequenos. E passado um tempo, e dependendo da filosofia a que agregamos à nossa vida de reencarnante, passamos a ter uma convicção que essa reforma moral é necessária, que mais cedo ou mais tarde ela deverá acontecer, mas que cabe a nós o esforço da mudança, da perseverança nos hábitos saudáveis. Mas normalmente esse cuidado não é uma constante, não é uma prática do dia a dia. Só nos vem a lembrança quando estamos reunidos ou pensando especificamente no assunto. Vigilância, cuidados, zelo com o nosso jeito de ser. Ou quando alguma coisa dá errada, quando alguém nos fere, magoa, somos prejudicados, ou pior, quando somos acusados de termos praticado o mal. Aí vamos refletir sobre nossos atos, porque temos medo da condenação, temos medo do julgo sobre nossos atos. Aí vamos refletir sobre nossas situações, sobre nossa conduta, nos momentos de dores, aflições, medos. Aí sim, vamos pensar o que é que tem dado causa. E renovamos nossos propósitos, dizemos que vamos mudar, fazemos até promessas de mudança. Às vezes verdadeiramente queremos essa mudança, mas a mudança, até conosco fica um tempo, mas logo, logo, no primeiro contratempo, no primeiro embate que a vida nos ofereça como oportunidade de escolha, de atitude, perante o nosso próximo, perante as leis de Deus, nos cobrando abnegação, nos cobrando respeito ao próximo, quantos de nós deixa o velho homem, o espírito ainda rebelde, se sobressair? Quantas vezes em situações adversas não agimos de forma intempestiva, revoltados, magoados ou ressentidos, partindo para ofender, ferir, machucar o outro ou até mesmo matar? Quantos de nós, frustrados em suas expectativas, não atingindo seus objetivos, se acha no direito de reclamar, de chorar, de se achar um abandonado, um esquecido da misericórdia divina? E com isso, caminhando para revoltas, para o desânimo, para o desassossego. Meus irmãos e minhas irmãs, esse mundo que nós estamos morando já foi primitivo. No seu princípio, nós
enquanto habitantes daqui, alunos dessa escola bendita, que tem como diretor, um gerente, nosso amado Mestre Jesus, não nos cobrava ações de inteligência, não nos cobrava ações de criatividade, não nos cobrava cuidados uns com os outros, como nos cobra tudo isso agora. Eu estou falando que hoje nós somos cobrados mais do que lá no mundo primitivo. Porque no mundo primitivo, naquela época, a limitação dos nossos corpos só nos cobrava uma ação em busca da alimentação, do abrigo temporário, da sobrevivência. Mas também era como hoje, o aprendizado, dentro das possibilidades da época. Poderíamos falar que naquela época existia ciência? Sim, existia ciência, filosofia, teologia, um desejo de respeitar alguém, alguma coisa, e por essa coisa, ou por esse alguém ser guiado e conduzido e protegido, era nato em nós naquela época. E à medida que progredimos dentro do mundo primitivo, crescemos em ciência, crescemos em organização social, aprendemos muito sobre Deus. Não julgo a forma, não digo certo ou errado, verdadeiro ou falso. Nós crescemos muito nessa nossa relação com Deus. Mas também adaptamos muito dos eventos que nos aconteciam a situações diversas, entre elas ao azar, à sorte. Isso caminhou conosco, mais ou menos no mesmo sistema, pelo mundo de provas e expiações, que agora há pouco ainda estávamos nele. Crescemos muito em ciência ultimamente, muito. Tecnologia avançada, dizemos. Meios de comunicação facilitando a propagação das ideias e relatando, nos trazendo online informações do que ocorre por todo o mundo. O que antes para nós era longe, hoje é perto. Os meios de transporte melhoraram bastante. Não temos mais os perigos das caças, das caçadas, quando a fome nos impunha a obrigação de confrontar com animais, fazer longas caminhadas como nômades, buscando regiões produtivas de frutos, de animais, de água, que nos desse condições de viver. A agricultura só veio acontecer sendo nós já uma civilização sedentária. Quando sedimentamos nossas ações em área limitada, perduramos mais tempo no mesmo espaço. Desse mundo de provas e expiações, enquanto espírito, tivemos mais liberdade de ver, de ouvir, de agir, reagir, de interagir. Aprendemos bastante sobre as leis de Deus.
aprendemos muito sobre como nos relacionar uns com os outros. Mas todo esse aprendizado, toda essa ciência, todo esse conhecimento sobre as leis divinas não nos libertou do que nos incomoda, as provas, as expiações, que nós chamamos de dores, sofrimento, miséria, fome. Nós não nos aquietamos, nós não nos tornamos seres felizes, nós não nos tornamos seres confiantes em Deus, mas respeitosos dos nossos irmãos. Mesmo com o advento de Jesus nos trazendo lembrança das nossas obrigações, e resumindo ele todas essas obrigações na sua frase, que mais deveríamos nos lembrar dela em todos os dias de nossas vidas, quando ele nos ensina que o maior mandamento nesse planeta é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele nos ensina como? Dizendo que de todo o nosso espírito, de toda a nossa alma, de todo o nosso conhecimento, nosso entendimento. E vai além. E deveríamos também, e não deixar nunca, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sempre ficou ele como deveria ser o nosso proceder se queremos progredir. Porque eu digo que todos nós queremos progredir, mas não queremos progredir. Não parece um consenso? Nós queremos progredir porque é nosso desejo nos libertar da dor, do sofrimento, das misérias e mazelas de um mundo de prova e expiação. Queremos nos livrar disso. Oramos a Deus por isso, pedimos refrigério, pedimos bênçãos de amor, de paz, de felicidade, meios de manutenção saudável, tranquila, abundância, fartura, boa moradia, boas condições de vida. E não conseguimos isso. Mas nos dizemos civilizados, nos dizemos melhores do que na era medieval, melhor do que quando os povos eram bárbaros. Sim, estamos bem melhores, mas estamos melhores o suficiente para passarmos a vivenciar nossas experiências de vida em mundos melhores, em mundos felizes? A resposta cada um de nós pode dar a si próprio. Vamos nos perceber como somos. E para que possamos nos perceber como somos, como estamos e o que precisamos mudar, precisamos entender como é um mundo feliz e como se comportam os que ali moram. Se não soubermos como se comportam os que ali moram e qual o propósito de vida em um mundo feliz, não saberemos nos perceber em nossas necessidades de mudança para alcançar o nível que nos levaria ao direito de morar em um mundo feliz. Imaginem vocês que aqui onde estamos, as nossas relações são baseadas nos nossos interesses. Nós buscamos sanear em nós as dificuldades. No nosso entorno, queremos que haja o que a gente chama de paz, de tranquilidade, de bem-estar.
ter essas coisas em nossa vida, vivenciarmos essas situações, nós nos damos o direito de chamar para nós a obrigação de conquistar. Porque para ter essas coisas não é obrigado a conquistar. E quando eu digo conquistar, é dominando os outros, vencendo os outros, fazendo situações acontecerem onde eu tenha posse daquilo que eu quero, ou tenha em minhas mãos aquilo que me permitirá comprar ou ter o que eu quero. Fazemos coisas feias, matamos, roubamos, traímos, guerreamos para conseguir nossos objetivos. E quando tentamos conseguir pelas vias normais, através do trabalho, dentro de normas ditas civilizadas, ainda no nosso âmago, deixamos fluir sentimentos de inveja, de usura, de ganância, que, por sua vez, nos leva a ter mágoas, ódios, ressentimentos daqueles que a gente considera nossos adversários ou a quem voltamos nossos olhos de invejosos, de pessoas que tomam aquele padrão de vida, daquela conduta de pessoa como desejável. Mas aí eu me movo pela inveja, me movo pelo desejo de ser igual, ter coisas iguais, mas sem ter muito cuidado com as ações, as minhas ações, se elas serão morais ou se serão amorais. Se eu estarei agindo com uma conduta que eu possa me sentir bem ao conseguir meu objetivo, que ninguém possa me repreender, dentro dos conceitos que nós já temos hoje, do que é respeito ao próximo, do que é justo e certo em relação ao próximo, e do que as religiões, principalmente a cristã, nos ensinam em relação ao trato entre as partes, entre as pessoas, desapego aos bens materiais. Nós não cuidamos, meus irmãos e minhas irmãs, de pautar nossas expectativas, nossos cuidados a partir disso. Então, nesse mundo que nós vivíamos até bem pouco tempo, de provas e expiações, fomos instigados pelas necessidades, pelas mudanças de situações de uma forma que nos inquietava. Fomos instigados a nos tornar mansos e pacíficos. Na diversidade, respeitar o próximo. Na carência, confiar em Deus. Não invejar o outro, mas compreender o outro em seu momento de abundância. Nesse planeta de provas e expiações, essa terra que tão maravilhosamente nos oferece oportunidades, já numa condição bem melhor do que lá no princípio, no mundo primitivo, onde a ciência nos faculta soluções para muitas coisas, desde a saúde até
o que pode melhorar a nossa vida, em nossos lares, em nossos ambientes de trabalho, na nossa locomoção. Tudo isso foi melhorado sensivelmente, diminuindo a sobrecarga sobre nossas vidas. As ciências não só trouxeram essa proteção, essa facilidade, mas também vieram trazendo novas luzes sobre a realidade do mundo que estamos, nos dando noção de seus contornos, das suas possibilidades, das suas civilizações, dos costumes dos outros povos, nos oferecendo assim paralelos e informações para que possamos perceber a grandeza do mundo em que vivemos e das possibilidades que tem em outros mundos, em outras paragens. Então essas informações nos chegam em boa hora, porque teremos que tomar decisões para que finalmente venhamos conseguir essa libertação, essa mudança de comportamento. Já buscamos de várias formas fazer isso, através de várias religiões, de várias oportunidades reencarnatórias. Essa mudança se opera para nós de uma forma lenta. Mas temos progredido. Já pensamos se matamos ou não matamos, se roubamos ou não roubamos, se traímos ou não traímos. Ainda pensamos, mas se não fazemos, não é porque não temos vontade, é porque tememos as punições das leis humanas e alguns ainda temem as leis divinas. Então nós estamos mudando, não porque compreendemos as leis de Deus e o propósito da vida na Terra, nesse mundo de provas e expiações que até então vivíamos. Mudamos por medo, por conveniência, porque queremos agradar a Deus, ser bem visto em sociedade. Não porque a mudança é consciente das obrigações que temos para conosco enquanto espírito reencarnante. Não porque temos a consciência que essa mudança deverá acontecer não só naturalmente, mas também por a nossa vontade, pelo nosso esforço, pelo nosso querer. Então, quando eu falo que estou em mudança, que eu quero mudar, é bom. Não interessa se é pelo medo ou pela esperança, se é pela dor ou pela felicidade de dias bons. Que eu quero manter essa paz, então porque os dias são bons, então eu quero me agradar e agradar a Deus, vivenciando vigilâncias. Isso é bom. É assim que devemos fazer. Perceber quanto é bom ser bom. E que quanto melhor formos no trato uns com os outros e nas nossas relações com relação a Deus, nossas vidas serão melhores. Este é o propósito. Esse é o motivo de nossa estadia aqui na Terra. No entanto, meus irmãos, eu preciso apressar meu passo. Nós precisamos caminhar mais rápido.
não por causa das leis divinas, não porque o momento é de transição planetária, não porque se eu não passar avante, me qualificando, me habilitando a morar num mundo feliz, eu vou ficar para trás. Não por isso. Eu devo procurar progredir, avançar no aprendizado e na vivência cristã, porque eu já percebi que em mim faz bem a meu eu ver que sou amado, sou respeitado, sou verdadeiro no meu propósito, que meu respeito ao próximo cobra de mim a vigilância dos meus atos, das minhas palavras, do meu jeito de ser no dia a dia. E que eu faço isso cada vez mais naturalmente, de uma forma mais tranquila, sem maiores esforços, porque já faz parte de mim a gentileza, a cortesia, o tratar, levando em conta que tem que ser bom para os dois ou para todos, que cabe a mim, eu tenho que ter essa consciência que cabe a mim promover o bem-estar, promover a paz, promover o aconchego, o carinho, a confiança entre aqueles que comigo caminham. Então, quando eu percebo isso e me comprar ser assim, e meu zelo não é em função de um medo, nem de uma troca, nem do medo das circunstâncias, das leis humanas ou das leis divinas, quando o meu comportamento muda pela compreensão e vontade de progredir, não por progredir somente progredindo, mas por progredir me sentindo bem, pelos meus atos, pelas minhas palavras, apesar das minhas vivências, porque eu posso estar progredindo e sofrendo situações adversas. Posso estar progredindo e não estar prosperando enquanto encarnado. Posso estar progredindo enquanto espírito e não estar com motivo para um sorriso, para uma gentileza, para dizer que ama a Deus e manter a confiança e a esperança. Eu posso estar em situações totalmente adversas a meus anseios enquanto encarnado, mas enquanto espírito, eu estou fortalecido, confiante, restaurado na fé, na confiança em Deus. Trabalho minhas possibilidades no tempo que eu tenho, nas oportunidades que me surgem, para fazer essa transformação em mim. Não me revoltando, não blasfemando, não remungando, não procurando culpados, não sendo agressivo, não sendo um revoltado. Nesses momentos de dores e aflições, onde as provas são duras, onde nada parece dar certo, é que eu tenho que ser e me perceber bem, confiante, esperançoso, em paz. É nesse momento de adversidades que eu posso me perceber se eu estou sendo respeitoso, se eu estou sendo paciente, se eu estou sendo tolerante, se os outros estão merecendo meus cuidados, se eu estou me predispondo dentro dos meus limites, ser uma pessoa bondosa, caridosa, respeitosa. Se eu busco dentro dos meus limites
distribuir o pouco que eu tenho para com os que carecem, como eu da misericórdia divina. Se nessas minhas dificuldades, essas minhas adversidades, eu tenho que me perceber, como eu me levanto para um novo dia, como eu me deito ao fim do dia, que sentimentos carrego comigo ao deitar, que projetos eu tenho ao dia seguinte, quando me levantar. Eu tenho que perceber isso, e só assim eu irei perceber se eu estou progredindo, se eu estou melhorando, ou se ainda estou dependendo das circunstâncias. Para ser feliz, ser pacífico, agradável, ou se as circunstâncias não forem boas, se eu me revolto, se eu me perturbo, se eu me inquieto, se eu não questiono a Deus, não procurando saber o que é que eu preciso fazer para me melhorar, mas se eu não questiono Deus, porque os outros têm, eu não tenho. Se eu não estou questionando Deus, porque Ele não me ajuda, porque Ele me permite vivenciar dores. É isso que eu quero que nós venhamos a perceber, meus irmãos. Progredir é confiar em Deus e mudar o respeito e o trato com o nosso próximo. Eu acho bom quando se fala desse compromisso com Jesus. Acho belo, as mudanças são radicais. Eu vejo quantos tomando conhecimento da vida espiritual, das promessas do Cristo, dos seus ensinamentos. Quantos de nós não faz propósito bonito de mudança de atitude? Quantos de nós não busca verdadeiramente fazer sua reforma íntima? Quantos de nós verdadeiramente se enche de esperança e trabalha para que isso verdadeiramente se cumpra em nós, essa transformação moral? Quantos de nós não luta por anos e mais anos consigo mesmo, domando seus instintos, vencendo suas paixões, mudando seu jeito de ser, trabalhando seus vícios e maus costumes, se tornando uma pessoa melhor de fato? Mas, e aí eu vou tomar emprestado uma lembrança numa mensagem de nosso irmão Paulo, quando ele nos diz que uma multidão de virtudes pode se perder por um vício, por um erro. Mas não é que percamos as virtudes e as virtudes percam o seu valor. É porque o que nos qualifica e nos habilita a viver em mundos felizes é a certeza que está intrínseco em nós, a mansitude e a brandura, o respeito ao próximo e a Deus. Não o respeito a Deus por temor, mas o respeito a Deus por concordância com suas leis, com seus propósitos, como Ele nos permite viver e aprender. Essa concordância com Deus e esse respeito ao nosso próximo é que deveria ser nosso objetivo, motivo dos nossos esforços. Pois uma só falha, só um só vício, um só impulso voltado para o descuido com nossa reforma moral, onde as ofensas ao nosso próximo possam ocorrer, mesmo que ocasionalmente, em situações específicas, onde dizemos que não tinha como evitar. Isso nos pede.
se nossa maneira de ver a vida muda de acordo com a circunstância, com o que nos fazem, como nos tratam, como estamos de posses, ou como estamos de saúde, se muda a nossa confiança em Deus, se nos afligimos, se nos perturbamos pelas adversidades, pelas dificuldades, nas provas, e nos tornamos aflitos, mesmo que seja de caju em caju, como dizemos, mesmo que seja esporadicamente, raramente, isso não é bom. Ainda vai nos cobrar vivências outras como encarnados, em mundos de prova e expiação, mundos primitivos, mundos regeneradores, pois o problema nosso ainda é latente, que é o problema de ser capaz de ferir, de magoar, de perturbar a ordem. E essa revolta e essa inconstância é que não nos habilita a seguir em frente. Então devemos desistir? Não. Devemos perseverar. Aí é que está nosso problema. Perseverar, mantendo as virtudes já adquiridas, adquirindo novas virtudes, nos tornando melhor, mais qualificados pelo amor e pelo respeito ao próximo e compreensão das leis divinas, mas acima de tudo, perseverando para corrigir as dificuldades, as falhas em nossa conduta, e fomos percebendo. Não desistindo, não ficando desalentado, não ficando desmotivado, mas criando ânimo novo para se tornar melhor. Criando o hábito da correção da nossa mazela, cuidando da nossa reforma. Não importa as leis dos homens, elas podem até nos dar razão, dizer que estamos dentro da lei, mas é a lei dos homens. Eu só vou progredir, só vou me libertar da necessidade de aprender através das adversidades, das contrariedades, das aflições, quando eu não for mais capaz de ferir a lei humana nem a lei divina, me submetendo por confiança, por amor, como dizia Jesus, amar a Deus, as leis divinas, passando a somar com elas de bom grado, de tal sorte que seja eu um promotor da esperança, um evangelho vivo, um exemplo a ser seguido. Esse cuidado com o meu jeito de ser é que me habilita a progredir. Esse cuidado com a vida dos outros, esse zelo de perceber os erros dos outros e apontá-los, é o que me perde. Porque enquanto eu cuido da vida dos outros, esqueço da minha. Enquanto eu vejo os outros em erro, eu devia estar me percebendo se também não estou cometendo erros iguais ou piores, ou até menores do que o outro, não importa, erro é erro. E quando eu digo erro, é aquilo que não traz o bem-estar para o próximo
e que alguém pode dizer que eu agi de má fé, agi com desrespeito, não fui cuidadoso no trato com a coisa alheia, com o bem comum, ou com o bem-estar dos outros, com o meu próprio. Então, esse zelo e esses cuidados para aumentar cada dia mais as minhas qualidades, as minhas virtudes, melhorar meu jeito de ser, de me apresentar em público e no meu recolhimento, quando estou eu comigo mesmo, esse zelo de ser um ser melhor a cada dia, é que vai me qualificando, vai me habilitando. Mas eu tenho que transformar todo esse jeito de ser numa situação agradável, que a cada dia mais me impulsione para vigilância, para oração, para vivência cristã, em paz, tranquilo, focado no bom viver, mas também no bom conviver. Não é só viver, é conviver. Cuidar do meu entorno, não ser peça de desunião, de conflito no meu entorno. Não interessa a riqueza, a pobreza, a saúde, a doença. Não interessa se estou alegre ou se estou triste. Não interessa se o mundo não me respeita, se as pessoas me detratam, se a fortuna não me sorri, se os filhos não me compreendem, se o amor não me é correspondido. Não interessa o que me ocorra. Eu tenho que manter o equilíbrio. Tenho que manter a constância. Eu tenho que ser verdadeiro nos meus propósitos. Tenho que entender que essa dor, esse sofrimento, esse medo, essas angústias, essas aflições que eu chamo de perturbação, são as oportunidades de eu me perceber, de eu me corrigir, de eu melhor me comportar. Se não houvesse esse escalonamento, essa progressão dos mundos, mundo primitivo, mundos de prova e expiação, mundos regeneradores, mundos regenerados, mundos felizes. Se não houvesse essa progressão, nós não teríamos noção do porquê fazer o esforço para mudar nossas atitudes. Nós precisamos ter um objetivo, ter um desejo, querer alguma coisa. E nada melhor para nós, enquanto espírito, querer viver em um mundo feliz, entre pessoas respeitosas e confiáveis, onde a paz seja uma constante, porque é paz de todos, é paz para todos. A paz é uma construção de todos, é um bem comum. Viver em mundos felizes, não porque eu tenho uma dor, não porque eu quero fugir das desditas, não porque eu estou cansado de sofrer. Não. Viver em mundos felizes deve ser um objetivo meu, porque eu já compreendi
que eu não preciso fazer os outros sofrer, nem sofrer. Que não é porque não é bom viver sofrendo, mas é porque é bom não precisar sofrer. Porque é bom ter amigos, o trato nosso para com os outros ser baseado na harmonia, no respeito mútuo, no bem-querer. E isso me seja agradável. Que o desconfortável seja eu me perceber inquieto, arredio, julgando, condenando os outros e desejando a melhor fatia, o lugar mais cômodo. E isso, meus irmãos e irmãs, vai acontecer centenas, milhares de vezes ainda conosco. Vamos fazer várias promessas de reforma, vamos configurar em nós vários objetivos de conduta, de mudança de conduta. Tudo isso é válido. É bom que assim seja. Mas eu tenho que perceber porque eu não consigo progredir. Onde é que eu estou falhando? Onde é que eu estou repetindo erros? E quais são os cuidados que eu tenho que ter com as minhas condutas? Com o meu falar? Com o meu agir? É isso que eu tenho que perceber. Quando eu me movimento, quando eu ajo, o que eu provoco no meu entorno e em mim mesmo. Como recebo notícias, boas ou más. Eu tenho que ter essa vigilância comigo para ter uma noção real das minhas necessidades de vigilância e de mudança. Então, nesse momento, cabe a nós se perguntar de uma forma tranquila, sem muitas aflições, porque eu não consigo progredir. O que é que eu tenho feito que precisa ser refeito? E melhor feito. O que é que eu tenho que corrigir em mim para que eu vá me enquadrando num melhoramento de conduta? O que é que eu preciso ver em mim que tem me feito carecer de rever as lições da vida, vivenciar novas experiências, passando pelas mesmas dores, pelos mesmos medos, vivenciando situações que me incomodam. Tem que ver o que é que eu estou dando causa. Por que é que eu estou dando causa? Porque progredir eu sei que eu quero, eu sei que vocês querem. Todos nós queremos progredir, avançar no aprendizado e melhorar nossa maneira de viver a vida. Todos nós queremos, todos nós nos esforçamos para isso. Nós precisamos não só nos esforçar, meus irmãos e irmãs, precisamos começar a perseverar no bem, perseverar no processo, independente de qualquer situação que nos incomode ou nos perturbe no nosso caminhar. Não adianta que nós venhamos a ter oportunidades de reforma íntima, oportunidade de convivência fraterna, oportunidade de vivenciar o amor e o respeito ao próximo, e nós nos perder nas revoltas, nas lamúrias, nas buscas de culpados. Que adianta que o mundo de provas e expiações nos ofereça, sob proteção, sob controle de espíritos superiores, as oportunidades de perceber nossos comportamentos e nossas atitudes perante os outros e perante as leis de Deus e perante o próprio Deus. Então, se eu não aprender no mundo de provas e expiações, onde os limites me são dados e as circunstâncias me mostram esses limites, se eu não aprender nessa situação,
Como é que eu irei aprender se nada me levar a perceber minhas mazelas morais, minhas inquietações espirituais, meu desassossego em relação à vida, a Deus, ao processo de vida que eu estou inserido? Como é que eu posso pensar em progredir se eu ainda sou inquieto, aflito, revoltado? Meus irmãos e minhas irmãs, o planeta de provas e expiações é uma belíssima oportunidade de evoluir, de progredir, de cuidar de nós mesmos, do nosso entorno e do próprio planeta. O bem viver, o viver bem, o conviver bem, nos será agradável à medida que nós entendermos que a vida pode ser boa, que não são as circunstâncias que fazem ela má, que não são as adversidades que podem me tirar a paz, que não são as pessoas que podem me incomodar, mas como eu vejo as coisas, como eu sinto os eventos, como eu decodifico em mim o que me ocorre e como reajo ao meu perceber. É isso que eu tenho que ter cuidado. As circunstâncias são oportunidades, as pessoas são companheiros de jornada, aprendizes como eu. O mundo será uma escola sempre, sendo ele um mundo feliz, um mundo regenerador, regenerado, um mundo de prova e expiação, ou mesmo um mundo primitivo, sempre será uma escola, graduada ou não, mas uma escola, uma bendita escola que Deus nos oferece com suas lições. Se eu quero passar de ano, progredir, que eu estude, compreenda essas leis, compreenda as minhas necessidades, compreenda as minhas dificuldades e me esforce para corrigir, para acertar nas provas e fazer com que tudo isso fique intrínseco em mim, verdadeiramente meu, a mansitude, a brandura, a doçura, a meiguice, as gentilezas, a confiança em Deus, o respeito ao próximo, a paz. O resto, meus irmãos e irmãs, serão novas oportunidades de vida. A nossa paz, a nossa felicidade não estão nas coisas, não estão nas pessoas, não estão nos mundos. Está na nossa tranquilidade interior. E ela só virá com essa consciência do amor de Deus para conosco e das nossas obrigações para com o todo. Até então, que haja paz entre nós, respeito mútuo e ajuda constante entre nós, para que possamos todos nós perseverar no bem e vivenciar a paz. E sejamos nós ajudantes um do outro, que a nossa confiança seja fraterna. Que Jesus e sua infinita bondade nos oriente cada vez mais através dos seus ensinamentos e que sejamos nós os vigilantes. No mais, a paz do Cristo. Reflitamos sobre a bondade de Deus, agora e sempre. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela paciência, obrigado pela assistência. Obrigado a Deus pela oportunidade de estar falando convosco. Uma boa noite e muita paz.